No século XVII, havia no território alemão a existência de pequenos reinos, sob a influência do Sacro Império Romano Germânico. Além dessa fragmentação política e territorial, a Alemanha tinha sido berço de conflitos religiosos que despontaram com a Reforma Protestante. Essas tensões surgiram na metade do século XVI, perderam força na segunda metade dele e foram retomadas a partir do começo do século XVII. Um símbolo desse momento de coexistência pacífica foi a Paz de Habsburgo, assinada em 1555, e que tinha como objetivo colocar fim nos conflitos entre protestantes e católicos, no território do Sacro Império, onde ficou decidido que a religião do soberano do reino deveria ser adotada por toda a população, onde anos mais tarde isso causaria outra guerra. Ao decorrer dos anos, os católicos foram conquistando os reinos protestantes e oprimindo a sua população, o que causaria anos mais tarde a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos representou um conjunto de conflitos de caráter político e religioso desenvolvidos entre diversos países da Europa, entre eles a França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Áustria e Suécia. Durante os anos de 1618 e 1648, essas batalhas, que durariam 3 décadas, buscavam sobretudo o domínio na Europa. Teve início em 23 de maio de 1618, na região da Boêmia, atualmente território da República Tcheca, com a invasão de um grupo de protestantes ao Palácio Real, posto que estavam insatisfeitos com a destruição de templos protestantes, a proibição aos cultos, dentre outras. Esses se sentiam cada vez mais ameaçados pelos católicos. Esse momento, conhecido como Defenestração de Praga, ficou marcado pela violência ao rei católico Fernando II, a qual foi jogado pela janela do Palácio Real, onde assim começou a Guerra dos 30 Anos. Ao longo desses anos, devido aos confrontos religiosos e às guerras em busca do poder, no ano de 1641, 7 anos antes do conflito, os representantes dos 3 principais atores da Guerra Mundial dos 30 anos, o Sacro Império Germânico, a França e a Suécia, concordaram que a Europa precisava de paz, e assim surgiu o contexto da Paz de Westfália. Entretanto, diferente de como ocorrem os acordos internacionais nos dias de hoje, o Acordo de Westfália não aconteceu a partir de uma única reunião entre as potências mais importantes da época. Os Tratados de Westfália surgiram de diversos acordos assinados em regiões diferentes. Para a instauração da paz na Europa, a Paz de Westfália, foi-se definido que a partir daquele momento haveria um equilíbrio internacional de poderes, assegurando a anti-hegemonia. Outra mudança imposta pelos tratados era o fim dos impérios e dinastias e o nascimento do Estado moderno. A Paz de Westfália estabeleceu os princípios que caracterizam o Estado moderno, destacando-se a soberania, a igualdade jurídica entre os Estados, a territorialidade e a não intervenção. A Paz de Westfália cria o sistema internacional de Estados porque ela legitima o princípio do controle soberano sobre os territórios e traz a ideia da não intervenção, a ideia da legitimidade. Então, através dessa ideia, os territórios passam a não intervirem entre si, e através disso, entende-se que há um reconhecimento de poder interno e externo dos territórios, e a legitimidade vem do fato de que o controle dos líderes destes territórios é reconhecido pelos demais. Portanto, havia o princípio da soberania legitimando a atuação dos governantes naquele território.